Garuva, Monte Crista. Quem já ouviu falar desse lugar? Eu, antes de ir, nunca tinha ouvido, tá? Vou confessar para vocês. Eu também não. Também nunca tinha ouvido falar. Pois Mas tinha ouvido falar de outros lugares bem pertinho ali, que também é cheio de história muito louca. Pois é. Então, como nós sabemos, e já trouxemos aqui várias vezes, em lives distintas, assuntos sobre essa questão de portais, sobre essas cavernas misteriosas, sobre desaparecimentos. Nós falamos agora há pouco sobre a Serra do Roncador, né? Vai ter também a viagem do Roncador em julho, mas deixa isso, né, para o segundo momento, que é muita coisa. Raquel, você apareceu! Um beijo. Então, aí aqui nós temos... Vamos começar do começo, que é ótimo isso. Nós temos aqui um livro chamado Crônicas de Outro Mundo, da Mirabel Krause, né? Sobre revelações dos deuses extraterrestres. O que essa autora traz de tão importante nesse livro? Tá? Ela fala justamente de um mistério que é a interseção, né, em triangulação de 3 pontos importantes ali nessa região de Garuva, tá? Deixa eu botar aqui no segundo, aqui, ó, que a gente pode chamar de triângulo perfeito, com medidas exatas sobre os 3 picos que a gente tem aqui do Monte Crista, do Castelo dos Bugres e da Vila da Glória, mais especificamente. E a gente tem aqui medidas exatas. Bianca, você quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, olha. Vai lá. Exatamente naquele... Volta um pouquinho ali, Dini. Tá ótimo. Olha, a gente estava hoje fazendo as medidas aqui, exatamente. Tem aqui, tá até aqui a fita métrica hoje que a gente estava medindo. Gente, é uma emoção, a gente chega a ficar arrepiada da simetria desses 3 morros, do triângulo perfeito e do vórtice de energia que cria entre um morro e outro. Então, assim, é perfeito. Olhem para vocês verem, a gente colocou hoje no Google para tirar-teima, porque a gente gosta de tirar-teima, né? A gente gosta de ler as coisas e provar e olhar para ver se isso é real mesmo. E é muito real. Então, pode... E ali tá a gente assim, ó. Não, e a gente estava medindo, gente, com régua. Porque a gente estava assim, não, peraí, vamos ver se isso daqui é verídico mesmo, né? Porque essa estudiosa, ela traz esse relato justamente pelo embasamento de muitos aparecimentos de naves nessa região, não só naves, como outros tipos de luzes estranhas, e a gente sabe que alguns tipos de luzes estranhas, quando a gente fala disso, a Anne lembra muito bem quando a gente entrevistou o John de Souza, né? Ele fala de aberturas de portais e de luzes azuis, e nesses locais as pessoas veem muito isso, luzes com colorido estranho, luzes azuis, ruídos estranhos, como se fosse ruído de motor. Eles falam de coisas assim, chega a me arrepiar toda, gente. Então, assim, são muitas coisas interessante que eu conhecia essa região do Castelo dos Bugres, que assim, é um interiorzão, é no meio do mato, o acesso é difícil também de chegar, e tem umas construções ali que assim, é formação natural. Né? O nome castelo, inclusive, e o castelo é porque parece a ruína de um castelo mesmo, uma construção enorme. E realmente são pontos de muitos avistamentos de orbes. A quantidade de gente fotografa orbes ali, e aí orbes, quando a gente fala orbes, são aquelas esferas de luz que se movimentam, que na verdade são consciências, né? Então, muitos ufólogos tendem a interpretar como sendo sondas, né, naves sondas, mas há quem fale que esses orbes, na verdade, são consciências, e eu partilho dessa ideia também. Sim. Vamos lá? Peraí, deixa eu só trocar aqui. Peraí, gente, eu vou fazer uma outra coisa, porque o que está acontecendo aqui? O PowerPoint, ele altera o negócio todo. Eu vou puxar direto do... ele está alterando todo. A Maria Abadia, ela perguntou se esse lugar é no... Sim, são no Brasil, é aqui em Santa Catarina, bem na divisa do Paraná. Então, e é onde a gente vai dar o curso. Por que a gente escolheu o primeiro curso presencial
neste lugar, porque é um vórtice perfeito de energia, né? Então, além de ser uma energia incrível que nós vamos utilizar a nosso favor, tem várias situações que acontecem nesse lugar que são muito incríveis, né? De noite é uma natureza incrível, né? Quando a gente sai a gente fica no pátio na noite, assim, e olhando para as estrelas, a gente enxerga estrela, a gente enxerga estrela cadente, a gente enxerga luzes pulsantes, luzes correndo, um negócio muito doido. Né? Então, assim, né? É muito show. Então, vocês assim, estão vendo na tela direitinho aí, Bia? Só desculpa te interromper. Tá? Agora tá inteirinho, bonitinho? Agora tá. Tá. Pronto, é porque eu não estou vendo vocês aqui. Perfeito. Não, agora ficou perfeito. Então, chamado de Triângulo Energético de Santa Catarina. Une três morros, né? O Monte Crista, que é em Garuva, que é onde vai ser o nosso curso. E, inclusive, a pousada se chama Monte Crista. O Cantagalo, que é na Vila da Glória. E o Castelo dos Bugres, que é na Serra da Dona Francisca. Os três morros, eles fazem uma medida exata, formando a base geométrica de um triângulo. Então, é um alinhamento perfeito, que forma um grande vórtice de energia de Santa Catarina, né? Ele é muito incrível, é um alinhamento perfeito, e existem várias histórias desses lugares, desse trio de morros aí, que forma esse grande vórtice energético, né? E a gente vai contando agora um pouquinho sobre algumas coisas que a gente foi descobrindo, né? Algumas coisas que a gente viu também, né? Dini. Existem alguns barulhos, eu acho que isso é mais para frente, mas isso foi uma das coisas que mais impressiona, assim. Um barulho de como se fosse uma grande porta de ferro fechando, que parece um animal grunhindo, mas não é. Dá para quando a gente percebe, dá para sentir que não é um animal, assim, é muito incrível. Mas, bom, vamos lá. Então, inclusive, só para pegar o gancho, essa Serra da Dona Francisca teve nas manchetes há pouco tempo atrás, com aquele acidente bizarro, com aquele caminhão que simplesmente vazou aquele monte de material químico que chegou no rio e, inclusive, fechou a água, né, a captação de água de Joinville. Então, assim, são lugares que a gente parece que nunca ouviu falar, mas que 3x4 eles estão na mídia, estão aparecendo algumas informações. E para quem pesquisa a parte ufológica, né, são as figurinhas carimbadas. Aliás, não só a parte ufológica, mas a parte também da arqueologia proibida, né? Aquela integração, presença dos incas no Brasil, o caminho do Piabiru, as ações, Cabeça de pedra, tudo. Então, assim, aquela Monte Guardião, né? Aliás, de novo, outra similaridade entre Garuva e lá da Serra do Roncador tem o Guardião. Então, essas nomenclaturas, gente, não são coincidências. E o fato de, em vários lugares, elas se repetirem também não é uma coincidência. Sim. E aí eu vou puxar o que a Anne está falando, o gancho, que vai encaixar direitinho aqui. O que vocês estão vendo é a Serra do Quiriri. E aí, olha a curiosidade, tá? A Serra do Quiriri, em Tupi-Guarani, quer dizer lugar sagrado, Vale do Silêncio, lugar que você deve respeito, tá? E tem uma semelhança muito grande com os Andes. E aí, qual é a semelhança com os Andes? Nos Andes você tem o Urubamba, e o significado de Urubamba na língua inca, vocês adivinhem, lugar sagrado, lugar de respeito, Vale do Silêncio, da mesma forma, tá? Então, assim, isso que a Anne está falando converge com vários outros lugares que a gente tem, as chapadas, né? Chapada dos Veadeiros, Chapada Diamantina. Nós temos lugares, o próprio Urubici também, em Santa Catarina, a gente sabe que tem várias, tem o Vale das Pirâmides, gente. Então, assim, o que nós temos, não só de arqueastronomia, né? Dessas inscrições que até então eles falam que só caçadores e coletores, e a gente sabe que não é isso, né? São pedras colocadas, né? São domes que a gente acha por todo o território brasileiro, né? Essas pirâmides que são centenas e quem sabe até milhares, a gente não sabe porque é muita coisa.
Então, é muita história escondida. E aí, justamente no Monte Crista, em Garuva, e nessa Serra do Quiriri, o que nós temos de entradas e de vórtices energéticos é uma coisa de louco. Já haja vista pela triangulação que a gente tem aí desses 3 pontos, né? Então, deixa eu passar aqui para a gente ir para o resto. Pronto, tá aí, ó. Justamente, quer ler um pouquinho uma de vocês duas? Vai aí, ó. Pode deixar que eu leia, então. Então, Quiriri é o termo regional usado nos estados do Amazonas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que significa silêncio noturno, calada da noite, ou silencioso, solitário, quieto, e Quiriri vem do tupi Quirirá. E Monte Crista se chama, né, na verdade, se traduz como Vale do Silêncio, sagrado, lugar de respeito. Exatamente, né? E a gente pode passar, ó. Essa daí é a crista do morro. Exatamente. Aliás, o termo, né, Monte Crista vem justamente da parte de cima, né? Então, é de andar pela crista do morro. É por isso que tem o nome Crista. Por mais que a gente faça uma associação com Cristo, Krishna, né? Pela semelhança, tem a ver, é mais prosaico ainda, né? É a crista do morro. Sim. E a gente tem uma história aí, tem várias histórias, se vocês forem pegar, de desaparecimento aí dentro do nosso território nacional, tá? Mais especificamente, tem uma história de um desaparecimento na década de 80 de uma menina de 15 anos, que os pais contam que viram uma luz muito forte e ela simplesmente sumiu, como se tivessem mesmo aberto um portal, e ela sumiu, e foi justamente num desses pontos energéticos, desses vórtices, que tem aí no Monte Crista, tá? Deixa eu passar aqui para outra. Vamos lá. Essa história desse desaparecimento é muito louca, porque os pais relatam que se abriu um portal e a menina sumiu, que ela estava na frente deles, estava com eles, ela não se enfiou no meio do mato e se perdeu, né? Isso é muito, muito louco, porque né, nunca mais foi encontrada. E aí mais um mistério desse lugar. A gente tem essa escadaria de pedra no Monte Crista. Alguns relatos citam que ela foi feita pelos jesuítas, é da época dos jesuítas, e outros já remetem aos incas. Na realidade, ninguém sabe o certo, não existe comprovação de que essa escada foi feita por um ou por outro. O que se sabe é que, sim, esse caminho é um caminho enigmático, com uma energia absurda, ímpar, né? E que está cercado de mistério por todos os lados. E essas escadas, inclusive, quando você vai passando, existem algumas grutas, né, que são assim, bem enigmáticas também por esse caminho. Deixa eu passar aqui. E a gente chega... Assim, pegando gancho sobre os jesuítas, tem muitas dessas construções, né, são atribuídas aos jesuítas. Mas, na verdade, especialmente quem estuda essa parte de arqueologia e a nossa história mal contada do Brasil, vai falar que os jesuítas, na verdade, eles tinham acesso à documentação que falava desses caminhos ancestrais, que eram caminhos de comunicação entre as várias etnias que habitavam na América do Sul. Então, diferente do que prega a história, a nossa história oficial, de que as tribos, né, de que as etnias que habitavam a América do Sul eram todas muito atrasadas, então estavam lá na idade da pedra lascada, que eram caçadores-coletores, e o máximo que eles conseguiam fazer era cerâmica e construir sambaqui, né? Na verdade, eles tinham uma tecnologia muito avançada, e os incas faziam um intercâmbio não só comercial, mas cultural também, tá? Então, fazia uma divulgação científica. Então, era como se fosse um polo de conhecimento, e existem caminhos, né, que cruzam os Andes e fazem a comunicação. Boa parte desses caminhos, eles são na superfície, né? Um dos caminhos mais conhecidos é justamente o caminho de Piabiru. O André de Pierre fala bastante sobre isso, então se vocês quiserem saber um pouco mais, dá uma olhada lá no canal do André, que ele fala bastante sobre isso, né? E uma parte desses caminhos são caminhos subterrâneos, porque tem coisa intraterra, né? Físico e não físico, né? E eu não vou avançar muito para não tirar o suspense. Então, os jesuítas, eles tinham essas informações. Então, muitas coisas que são atribuídas aos jesuítas, na verdade, que estavam nas pegadas, tentando restaurar e achar
essas indicações que eles tinham, lembrando que quem chegou na América do Sul não foram os portugueses em 1500. Né? A gente tem evidências da chegada dos fenícios muito, 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 muito antes, né, dos portugueses sequer pensar em existir. Né? Então, o que se tem é realmente uma perda dessas civilizações mais antigas com a sua tecnologia. Os incas mesmos desapareceram, e o que chegam são tribos muito posteriores que assumem os locais. E a maior parte das construções megalíticas que existem são as mais inferiores, ou seja, as mais antigas, e os próprios aborígenes que vão, os indígenas que vão para lá, dizem que quando eles chegaram aquilo já existia, mas a história oficial dizem que são construções incaicas. Então, assim, gente, está tudo errado, né? É uma grande mentirada. E aí, quando eles olham construções assim, não, isso aí é erosão natural, erosão pelo vento. E não, são dolmens, né? São arranjos de pedra colocados. Muitos formam observatórios naturais, né? Observatórios astronômicos, né? Então, não são acasos. E a quantidade desse tipo de construção, desse tipo de monumento que existe no Brasil é enorme. E quase nada é mapeado. E Santa Catarina tem muita coisa, e a gente tem que agradecer aqui o trabalho hercúleo que o Maninho faz, especialmente na região do litoral sul de Santa Catarina. Beijo para o Maninho. Mapeando, reconstruindo, né, essa história que ficou perdida. Né? Isso é muito legal. Sim, o Adnir é um dos poucos, né, um querido, até um beijo, muita saudade, Terezinha também, que faz esse trabalho maravilhoso de arqueoastronomia e captando, né, todas essas informações. Porque quando a gente olha isso, gente, olha aí, tá na tela. Né? Sim, essas pedras caíram e rolaram ali, ficaram desse jeito sem querer. E é isso que muita gente fala, olha o absurdo disso. Né? Aí a gente tem essa pedra que eles chamam de guardião, né? E também de pedra da fertilidade. E o curioso é que quando a gente fala, se a gente for destrinchar aqui essa parte da arqueologia, a gente vai falar uma live inteira sobre isso, pelas funções que você tem, porque você tem relógio astronômico, né? E você tem essa parte da pedra da fertilidade, onde eles já sabiam quando eles tinham que reproduzir, né, com as suas mulheres, enfim, justamente no verão, para casar no verão, para que no inverno as crianças já estivessem, né, com um tamanho considerável. Enfim, tem muita coisa. Né? E nessa região especificamente, onde tem esse guardião, também tem muito avistamento de nave.